Da patrística para quê? Para se provar como os primeiros cristãos pregaram, como os primeiros cristãos anunciaram, como foi surgindo as comunidades, como foi se tornando pública ali. A patrística é para isso. Os protestantes, eles estudam a patrística, mas não se converte a católico, porque todos os autores da patrística, como por exemplo Santo Inácio, Santo Irineu, Eusébio de Cesareia, era bispo. Eusébio de Cesareia sucessor de Pedro Lino, eram todos católicos. Se você for catar também Santo Agostinho, São Policarpo, Santo Irineu, Santo Inácio de Antioquia, são todos bispos, são todos católicos, que defenderam a igreja e foram martirizados, alguns deles, ou vários deles. Contra quem? Contra o Império Romano, que perseguia a igreja e devastava a igreja, como o Imperador Nero ou o Imperador Tito. Simples entender. A patrística é para isso. Os protestantes, eles estudam a patrística para quê? Mas não se converte. Eles conhecem a verdade, eles conhecem como foi pregado, como foi anunciado, como foi organizada a igreja. Não igrejas, a igreja, as comunidades. Ali mostra o pastoreio de Pedro, ali mostra Pedro pastoreando ali em Roma. Pedro é martirizado também ali em Roma, sucede ali no seu lugar. O apóstolo Paulo é martirizado também, sucede no seu lugar. E vem de São João, Tiago, tem discípulos, tem sucessores. Os caras lêem a patrística, mas não se converte, porque eles têm esses conhecimentos para quê? Porque eles querem ter argumento para entender a patrística e buscar o ponto negativo para perseguir a igreja, para acusar a igreja. Mas todos que escreveram a patrística são autores católicos, que estão nessa catolicidade na base, sob jurisdição pastoreio da sede, que é Pedro, lá na Roma. Que interessante. Né? Adianta o que, cara? Eu conhecer a patrística, ter conhecimento da patrística e não se converter para essa igreja que escreveu a patrística também. Tanto a patrística e a escritura que vem da igreja. Porque todos os autores da patrística são católicos. Lá depois da reforma protestante, lá com Martinho Lutero, os caras começaram a escrever. Tem a patrística contra a reforma. Né? Os reformadores indo totalmente ao contrário à patrística. Aqueles que escreveram a patrística ali da era primitiva, ali são todos unidos com a igreja. De acordo com como está escrito na escritura, 1 Coríntios 10, 1:10 ou Filipenses 2:2, segue o mesmo fundamento, o mesmo ensino que foi transmitido, foi passado dos apóstolos. Os caras leem a patrística, vê como os apóstolos transmitiram a mensagem oral, depois escrita, e faz totalmente ao contrário. Que visão louca essa? Você tem como foi surgida, como foi fundado, como foi edificada a igreja ali na sede, você vê a base, como foi fundado, que é Cristo fundou essa igreja, você vê a doutrina dos apóstolos, você vê como os caras pregaram, como os caras anunciaram, como os caras foram martirizados, mas não se converte para essa igreja. É isso que eu não entendo. Que leitura louca é essa que os caras fazem? E quer ficar aí papagaiando, perseguindo a igreja, mas a patrícia defende a igreja, a escritura defende a igreja, os pais defendem a igreja, os mártires dão testemunho da igreja, e os caras estão nessa papagaiada aí, falando coisa louca e não se converte. Por quê? As portas do inferno nunca prevaleceram contra ela. Infelizmente é isso. Salve Maria, sou missionário Sérgio Roberto.